Só vamos aguardar a presença dos outros colegas e vamos dar por iniciada a sessão. Agora sim, completado todos os membros dessa casa, vamos dar por iniciada a sessão do dia 13 de junho de 2022, dando boa tarde a todos. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à chamada nominal dos senhores vereadores. Artigo 44, inciso 1. Uma boa tarde a todos. Lista de presença da sessão ordinária do dia 13 de junho de 2022. Pelo PSD, Alex Castilho dos Santos. Presente. Pelo MDB, vereador Anderson Barcelos Correia. Presente, senhor secretário. Pelo MDB, vereador Júlio César Lemos, presente. Pelo MDB, vereador Renato Souza, ausente devido motivos de saúde. Pelo PP, vereador Dalmiro Almeida. Presente, secretário. Pelo PSDB, vereador Emerson Vidal Ferreira. Presente, secretário. Pelo PSDB, vereadora Jaqueline Ferreira. Presente. Pelo PTB, vereador Jair Ardengue. Presente, secretário. E pelo PTB, Pedro de Blanco. Exceto, então, o colega Renato. Presidente, os demais vereadores encontram-se presentes. Obrigado, senhor secretário. Havendo número legal, damos por iniciada a presente sessão, solicitando ao senhor secretário que proceda à leitura da ata da sessão anterior, 6 de junho, ficando essa dispensada a sua leitura regimentalmente. Passamos então de imediato à votação da ata. Em votação a ata, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar, conforme artigo 135 do Regimento Interno. Aprovada por unanimidade. Passamos então ao expediente do dia, artigo 90, inciso 1. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura dos documentos oficiais recebidos. Expediente externo. Protocolo 116/2022 do Poder Executivo, ofício de gabinete número 213, em resposta ao expediente de número 48/2022, de autoria da vereadora Jaqueline Ferreira. Protocolo 117/2022 do Poder Executivo, ofício de gabinete número 214, em resposta ao expediente número 49/2022, de autoria da vereadora Jaqueline Ferreira. Protocolo 123/2022 do Poder Executivo, ofício de gabinete da assessoria parlamentar número 53/2022, solicitando a realização de sessões extraordinárias para apreciação dos projetos de lei número 53 e 57/2022.
Expediente interno da Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social. Protocolo 123/2022. Requer a realização de audiência pública para discussão do projeto de lei número 65/2022, que altera o artigo 3º da Lei Municipal número 1739, de 20 de dezembro de 2019, às 17h30 do dia 20 de junho de 2022. Da vereadora Jaqueline Ferreira, protocolo 124/2022, requer o envio de expediente ao Poder Executivo solicitando providências quanto à realização de vistoria nas cisternas construídas nas comunidades quilombolas da Vila da Lata e Tamanduá, dados os relatos de que as mesmas já se encontram com danos na estrutura. Protocolo 125/2022, da mesma vereadora, requer o envio de expediente ao Poder Executivo solicitando providências quanto à realização de palestras nas escolas municipais acerca das doenças respiratórias com a doutora Carla Otti, direcionada aos responsáveis pelos alunos, a fim de orientar sobre os cuidados necessários para a prevenção de doenças em crianças e adolescentes, que se apresentam de forma mais severa durante o inverno, carecendo de maior atenção por parte das famílias. Da mesma vereadora, protocolo 126/2022, requer o envio de expediente ao Poder Executivo solicitando providências quanto à manutenção de luminárias na Vila da Lata, tendo como referência a residência do senhor Sadi Capeleta, considerando que a iluminação ali existente encontra-se ligada 24 horas sem interrupção. Da mesma vereadora, protocolo 127/2022, requer o envio de expediente ao Poder Executivo solicitando informações acerca do saneamento da Vila da Lata, devendo informar se existe plano para a execução, bem como o prazo para a realização do mesmo. Protocolo 128/2022, da mesma vereadora, requer o envio de expediente ao Poder Executivo solicitando providências quanto ao conserto da segunda ponte do Banhado da Lata, no sentido da Lata até a Estância Formosa, tendo em vista que a mesma se encontra em precárias condições, apresentando sério risco a todos os que ali trafegam. Da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Protocolo 132/2022, requer o envio de expediente ao Poder Executivo, convidando o prefeito municipal para comparecer na reunião da comissão, preferencialmente no dia 20 de junho de 2022, às 10 horas, a fim de prestar informações acerca do projeto de lei número 52/2022. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar doação de imóvel, matrícula número 47.625, com área de 35.260 metros quadrados, nos termos do artigo 5º, inciso 3, da Lei número 1879 de 2022. Da Comissão de Finanças e Orçamento, protocolo 133/2022, requer o envio de notificação ao gestor Gerard Martins sobre a apreciação na Câmara do processo de tomada de contas relativo ao exercício de 2018. Passamos a expediente que baixa para as comissões técnicas permanentes, sendo projeto de lei número 57/2022, autor Poder Executivo, assunto autoriza a contratação emergencial de profissionais de saúde. Situação baixa para as comissões de Legislação, Justiça, Redação Final e de Finanças e Orçamento. Projeto de lei número 58/2022, autor Poder Executivo, assunto autoriza a contratação emergencial de professor. Situação baixa para as comissões de Legislação, Justiça, Redação Final e de Finanças e Orçamento. Processo número 130/2022, autor Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Assunto da nova redação ao parágrafo 1º do artigo 6º do projeto de lei número 53/2022. Refisa. Situação baixa para a Comissão de Finanças e Orçamento. Passamos agora a outros comunicados a juízo do presidente da Câmara. Não há outros comunicados, portanto, podemos seguir em frente. Passamos então ao grande expediente, artigo 90, parágrafo 2º.
máximo de 30 minutos com apartes. Vereador inscrito só fala 15 minutos. No grande expediente, então, não há inscritos, presidente. Muito bem, senhor secretário. Consulto aos líderes de bancada se podemos obviar o intervalo de 10 minutos e tocamos em frente à sessão. Pode ser, colegas? Bom, obrigado pela compreensão. Então, fica suprimido o intervalo de 10 minutos, continuando a nossa sessão. Passamos então agora à ordem do dia, artigo 90, 92 até 95. O vereador que desejar manifestar-se sobre proposição e sobre o seu voto, 5 minutos. Primeiro, leitura de pareceres sobre os seguintes. Projeto de resolução número 1 de 2022, autor, Comissão Especial Temporária para apresentar proposta de alteração do regimento interno. Assunto: altera os artigos 55, 56, 57, 85 e 90 da resolução ao número 77/2021, que institui o regimento interno da Câmara Municipal de Ceguá, Rio Grande do Sul. Parecer da Comissão Especial pela tramitação regimental e aprovação da matéria. Parecer da Comissão mantém o voto do relator. Projeto de resolução número 2 de 2022, autor, Comissão Especial Temporária para apresentar proposta de alteração do regimento interno. Assunto: altera os artigos 55, 56, 57, 85 e 90 da resolução número 77 de 2021, que institui o regimento interno da Câmara Municipal de Ceguá, Rio Grande do Sul. Parecer da Comissão Especial pela tramitação da matéria. Parecer da Comissão mantém o voto do relator. Projeto de resolução número 3 de 2022, autor, Comissão Especial Temporária para apresentar proposta de alteração do regimento interno. Assunto: altera os artigos 55, 56, 57, 85 e 90 da resolução número 77 de 2021, que institui o regimento interno da Câmara Municipal de Ceguá, Rio Grande do Sul. Parecer da Comissão Especial pela tramitação da matéria. Parecer da Comissão mantém o voto do relator. Processo de resolução número 004/2022, autor, Comissão Especial Temporária para apresentar a proposta de alteração do regimento interno. Assunto: da nova redação ao parágrafo 5º do artigo 32 da resolução número 77 de 2021. Parecer da Comissão Especial pela tramitação da matéria. Parecer da Comissão mantém o voto do relator. Projeto de lei número 49/2022, autor, Poder Executivo. Assunto: altera os requisitos para o provimento do cargo em comissão de coordenador de turismo, previsto no anexo 2 da Lei Ordinária número 108, de 1º de outubro de 2002, e Lei número 1227 de 2013. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final pela constitucionalidade, regimentalidade e legalidade da matéria. Parecer da Comissão de Infraestrutura e Desenvolvimento Básico pela tramitação da matéria nos termos do artigo 55 e 57 do regimento interno. Parecer das comissões mantém o voto dos relatores. Passamos agora à discussão de requerimento. Processo número 106/2022, autor, vereadora Jaqueline Ferreira. Assunto: requer o envio de moção de aplausos aos proprietários do posto Ipiranga, a Ceguá, bem como a toda a equipe, pela passagem do 60º aniversário de sua instalação no município, servindo a toda a comunidade, gerando emprego e renda, contribuindo de forma significativa para o desenvolvimento de Ceguá. Passa na discussão. Votação dos pareceres. Requerimento. Processo 106/2022, autor, vereadora Jaqueline Ferreira. Assunto: requer o envio de moção de aplausos aos proprietários do posto Ipiranga, Ceguá, bem como a toda a equipe, pela passagem do 60º aniversário da sua instalação no município, servindo a toda a comunidade, gerando emprego e renda, contribuindo de forma significativa para o desenvolvimento de Ceguá.
Em votação, então, o requerimento. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Os contrários queiram se manifestar. Aprovado de forma unânime. Da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Protocolo 132/2022. Requer o envio de expediente ao Poder Executivo convidando o prefeito municipal para comparecer na reunião da comissão, preferencialmente em 20/6/2022, às 10 horas, a fim de prestar informações acerca do projeto de lei número 52/2022. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar a doação do imóvel matrícula número 47.625, com área de 35.260 metros quadrados, nos termos do artigo 5º, inciso 3, da Lei número 1879 de 2022. Em votação o requerimento. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade. Passamos agora para os projetos de lei ordinárias. Projeto de lei número 41/2022, autor Poder Executivo. Assunto: criação na LDO e no PPA e autoriza abertura de crédito adicional de natureza especial no valor de R$ 465.709,56. Em votação o projeto de lei. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 50/2022, autor Poder Executivo. Assunto: altera parcialmente a lei municipal número 1730 de 2019. Em votação o projeto. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 51/2022, autor Poder Executivo. Assunto: altera parcialmente a lei municipal número 1732 de 2019. Em votação o projeto de lei. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade. Passamos agora para a votação de redação final. Projetos de lei ordinárias a seguir. Projeto de lei número 45/2022, autor Poder Executivo. Assunto: autoriza a contratação emergencial de agente comunitário de saúde. Em votação a redação final. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade a redação final. Projeto de lei número 46/2022, autor Poder Executivo. Assunto: autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar auxílio em benefício da comunidade da Colônia Nova, mantenedora do Hospital da Colônia Nova. Em votação a redação final. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 47/2022, autor Poder Executivo. Assunto: autoriza a abertura de crédito adicional de natureza especial no valor global de R$ 250 mil. Em votação a redação final. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 48/2022, autor Poder Executivo. Assunto: autoriza a abertura de crédito adicional de natureza suplementar no valor de R$ 121.628,22. Em votação a redação final. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade. Nesse momento, então, passamos a explicações pessoais. 15 minutos. Artigo 90, parágrafo 7º. Primeiro vereador inscrito, vereador Pedro de Blanco. O senhor tem 15 minutos com a partes.
Uma boa tarde, senhoras e senhores, boa tarde a todos os pagadores de impostos que estão assistindo através das redes sociais, uma boa tarde, caros servidores que fazem o possível o funcionamento dessa casa. Uma plateia ilustre hoje, sempre prefeito, tio Júlio, Lisiane, Bolacha, Cleiton, seu Reovaldo, Tassiane. É uma injustiça, não esqueço o nome da senhora que sempre nos acompanha aqui. Tânia, dona Tânia. Não costumo jamais ler discursos, mas diante da gravidade de determinados fatos que têm ocorrido no nosso município, fiz algumas informações, ajuntei, mesclei com algumas opiniões pessoais e hoje, pela primeira vez, estou lendo um discurso que até foi o motivo do meu atraso. Um pouco nervoso, não saberia se conseguiria trazer todas as informações necessárias e acredito que sim, nesse momento é necessário que tudo seja esclarecido enquanto transcorre dentro dessa Câmara de Vereadores uma CPI que averigua fatos com indícios de que sim, exista muita gravidade. Senhoras e senhores, se a Ceguá está angustiada com a falta de respostas, imaginem nós, vereadores, que temos a obrigação de dar essa resposta. A Prefeitura atingiu aproximadamente R$800 mil com supostas compras de peças para os ônibus escolares em 2021, com a frota semi-parada, sendo que o relato do assessor de mecânica é que a frota foi posta em dia em 2020, por em torno de R$300 mil. Desse total de gastos, surge a compra de em torno de 550 mil apenas para um suposto estoque. Segundo o portal de transparência e segundo as notas da Prefeitura, comprou-se essas peças para estoque. Aproximadamente 300 amortecedores, quase 30 bombas injetoras, ao custo aproximado de R$3.500 cada, mais de 10 para-brisas de aproximadamente R$2.000 cada, sendo que o município tem seguro que cobrem as quebras de para-brisa, e tampouco faria sentido estoque de para-brisa. É impossível prever quando um para-brisa irá quebrar, ou nem sequer quebrar, e ainda entre muitas outras compras, ademais de 200 baterias, realizando um estoque de alto custo sem previsão de uso. E pela lógica do próprio controle da Prefeitura, é que esse estoque dure por anos, perdendo garantia e passível de avarias, possivelmente gerando dano ao erário público, desrespeitando o rito administrativo, assim como os princípios básicos da administração pública. Observo sobre essa inacreditável compra de tal volume de peças, é que tais peças não entraram no estoque da Prefeitura, e que estive na unidade de mecânica no dia 17 de janeiro, local onde supostamente se recebem as peças pelo assessor de mecânica, e não havia nenhuma peça. E encerro lembrando que sim, encontram-se peças a posteriori, nem perto da totalidade do estoque aqui referido, e muito menos peças condizentes com a necessidade da Prefeitura. Paralelo a isso, recebo graves informações que inúmeras prestações de serviços estão sendo prestadas para a Prefeitura sem que se encontre o empenho ou pagamento desses serviços ou qualquer tipo de contrato com os prestadores de serviços, como se vê em farto material levado a público. Diante de tais fatos, não foi pedida a abertura de uma CPI. Pedi informações ainda em 2021, para o ordenador de despesas do município através de requerimento da Câmara de Vereadores, pedindo o processo licitatório da prestação de algum desses serviços, a qual o prefeito respondeu que não existe processo licitatório para esses serviços, pois eles não geram despesas públicas. Não satisfeito com a informação, já que haviam comprovadamente mais serviços sendo prestados, sem que as empresas tivessem contrato com a Prefeitura, ou sequer constasse qualquer menção a empenho ou pagamento para tais serviços, nos dados dispostos pela Prefeitura no site do Tribunal de Contas do Estado, pela segunda vez não foi aberta uma CPI. Pedi novamente informações, agora já em janeiro de 2022, através da Lei de Acesso à Informação, requerendo novamente os contratos de serviços, cujas informações é que possivelmente eles estejam sendo prestados de forma irregular. A Prefeitura sequer respondeu dentro do prazo esse simples pedido.
veio a responder praticamente 2 meses depois, quando já tínhamos 1 mês de CPI, e não entregou os contratos, não respondeu o pedido, apenas disse que o tema seria resolvido dentro da esfera da CPI, mas até o momento não se resolveu. Ainda em janeiro estive 2 vezes pessoalmente na Secretaria de Educação, pedindo informações para o setor administrativo, o qual respondeu que eu deveria solicitar pedidos de informações. Diante de ampla oportunidade de explicação através dos devidos pedidos de informações sem respostas do gabinete do prefeito, é que vem a ser aberta uma CPI. Esclarecendo que até o momento presente, passado 4 meses da abertura da CPI, o Poder Executivo não atendeu o pedido de enviar os contratos de prestações de serviços da Prefeitura. E, inclusive, o prefeito relata que nenhum desses contratos passaram por ele. Também alega o governo que abriu uma sindicância ainda em fevereiro, mas não levou até o momento adiante, relatando que espera o encerramento da CPI num claro desconhecimento dos princípios da independência de poderes, mas que principalmente leva à incompreensão de diante de tal gravidade que o Poder Executivo sequer possa explicar os fatos dentro da normalidade, que inclusive precisou abrir uma sindicância, e como pode estar propositalmente inerte em relação às apurações da sua sindicância. Fica meu questionamento: depois de meses, quais são os fatos já apurados pela sindicância do Poder Executivo? Resume-se que se encontra uma situação de ampla vontade de que todos os fatos fossem esclarecidos, sem chegar à necessidade da abertura de uma CPI, com 2 visitas minhas à Secretaria de Educação e diversos pedidos de informação, e que tal situação jamais ficou clara. Ainda pairam dúvidas sobre o controle e organização de gastos vultuosos por parte do Poder Executivo na área da Secretaria de Educação, onde o mesmo tem novamente a oportunidade de explicar com uma CPI aberta, onde o mesmo pode enviar ainda a tempo qualquer documento que ajude no esclarecimento do caso, que tenho certeza será recepcionado e analisado pela comissão, assim como sugerir que sejam escutados testemunhos. O que queremos é esclarecimentos, nada mais. Entreguei aproximadamente 200 requerimentos ao prefeito, onde sugeri e me coloquei à disposição de debater as mais diversas áreas e problemas que, sendo resolvidos, tenho certeza trariam prosperidade ao nosso município, em conjunto com outras demandas de colegas vereadores, tanto ao comércio quanto aos moradores do campo. Trouxe possibilidade de investimentos e trouxe palestrantes para mostrarem sua forma exitosa de gerir o poder público. Bati recordes de apresentação de projetos e anteprojetos de leis importantes, a tal ponto que brincavam outros vereadores, foi uma brincadeira da vereadora Jaque, que eu precisaria, num determinado momento, de um secretário. Eu era ingênuo ao que me esperava o meu primeiro ano dentro da política e jamais pretendi prejudicar a população de Aceguá de qualquer forma, pelo contrário, e muito menos qualquer pessoa. Fui amplamente rechaçado. Porém, de nenhuma maneira deixei de levar tais atitudes para o campo da mágoa pessoal. Quem julga os atos políticos do prefeito e do seu governo é a população. Junto à CPI, jamais se fez e nem poderia qualquer tipo de acusação pessoal leviana ou busca por fatos da esfera criminal, nos limitando na busca de respostas dentro da esfera administrativa, pesem a suspeição dos integrantes da CPI ou da própria sociedade de Aceguá, inclusive limitando convocações de pessoas cujos depoimentos poderiam ter conotação partidária ou pessoais, e que suas motivações levassem a trazer informações errôneas, prejudicando injustamente a administração. E me encaminho para o fim, lembrando das visitas à Secretaria da Educação e pedido de informações que não foram atendidos, como minha ampla vontade de solucionar os fatos sem medidas mais drásticas. E lembro também que, assim como o Poder Executivo, também somos nós, legisladores, regidos por normas e obrigações, e temos a primordial tarefa, amparado nos dados técnicos, de aprovarmos os gastos públicos ou não. Por isso, peço encarecidamente que, se a Prefeitura ainda tem documentos que possam esclarecer os fatos, ou que queira sugerir o testemunho de quem quer que seja, o faça, até o período dessa CPI. Tenho certeza que será prazerosamente bem recepcionada pela comissão.
Temos em mão nessa casa os gastos do Poder Executivo de 2018. E não será o Ministério Público e tampouco contrataremos perícia. Seremos nós, vereadores, que iremos aprovar se em 2018 os gastos do Poder Executivo cumpriram os ritos e princípios da administração pública. E diante de nossos olhos, temos o dever de aprovar ou não os gastos com um vultuoso estoque de peças, assim como assinar nossos nomes e garantir face ao Tribunal de Contas do Estado que não existe dano ao erário público às contratações de serviços cujos valores de pagamento não conhecemos. E eu usarei os mesmos critérios para aprovar ou não os gastos do prefeito dentro da esfera político-administrativa, pois ao contrário do que prega a desinformação de que deve ser o MP que averigue ou não as contas do Poder Executivo, quem o faz é a Câmara de Vereadores, inclusive com mais poder sobre as contas do prefeito que o próprio Tribunal de Contas do Estado. E ao MP cabem acusações em outras esferas que as tratadas em uma Câmara de Vereadores. Câmara avalia os gastos do prefeito sob a ótica político-administrativa, sendo que até o momento não houve resposta de pedido de informações, nem entrega de documentos satisfatórias para de que forma a atual administração está gastando dinheiro da manutenção do transporte escolar. Não assinarei esses gastos que provêm do esforço das famílias de Aceguá, certificando com minha assinatura perante o Tribunal de Contas do Estado e endossando que foram aplicadas de forma correta dentro dos princípios da boa gestão e sem que eu tenha as corretas informações. Assim, deixo claro que se até o encerramento da presente semana não houver a apresentação dos documentos que esclareçam os gastos com a manutenção do transporte escolar de Aceguá, de uma forma definitiva e clara, será protocolada devida denúncia sobre os robustos e abundantes indícios de má gestão do dinheiro público e afronta os princípios básicos de eficiência, legalidade e transparência por parte do atual governo. Me coloco à disposição do Poder Executivo, colegas e população de Aceguá para até lá, em qualquer momento, qualquer chamamento, estar presente na Câmara de Vereadores para eventuais encontros e reuniões. Que Deus abençoe Aceguá e dê sabedoria a todos nós nesse momento singular. Bom, pessoal, essa é a minha manifestação. Primeiro, agradecer a todos os colegas, tanto aqueles que abriram uma CPI, tanto aqueles que nós juntos estamos fazendo um trabalho, como diz a vereadora Jaque, um belo trabalho. Independentemente de tudo que se passa, somos seres humanos inseridos dentro de um contexto político e certamente, em muitos momentos, temos exaustações, temos o nosso lado pessoal, mas em nenhum momento, e isso é o mais importante de todos, em nenhum momento isso se aplica a contaminar a CPI. Tenho minhas suspeições, tenho elas expostas, tenho clara a minha posição em relação ao que aconteceu, o que está acontecendo, e sem as devidas respostas, acredito que já deixei a mensagem sobre como vou atuar. Espero que a todos os colegas, como a mim, como a todos que estão aqui, como a Aceguá, nesse momento que é sim de muita angústia, de muito nervosismo, para todos, porque não é fácil estar perante uma situação a qual não se sabe se, ao correr para um lado, se faz uma justiça ou se faz uma injustiça. Mas, na dúvida, o poder público ele é regido pela formalidade e pela transparência nos seus atos. E, sendo assim, na ausência de documentos, acredito que a minha dúvida ela pende para que, sim, existem graves irregularidades de como está sendo gerido o dinheiro da Secretaria da Educação de Aceguá. Uma boa tarde a todos, uma excelente semana. Excelente semana, presidente, caros colegas, essa plateia maravilhosa que hoje nos assiste, aos caros servidores dessa casa e a todos aqueles que nos assistem pela internet. Uma boa tarde. Obrigado, vereador Pedro. Próximo vereador inscrito, vereadora Jaqueline Ferreira. A senhora tem 15 minutos com a partes.
Boa tarde, excelentíssimo senhor presidente. Na sua pessoa, cumprimento aos nobres vereadores, cumprimento a população que nos acompanha na tarde de hoje e faço uma breve referência ao excelentíssimo senhor Júlio César Pintos, que deixou aqui o seu trabalho, a sua contribuição para a construção deste município. Eu não ia falar sobre CPI e nem vou falar sobre CPI. Primeiro, porque ela não está concluída. Segundo, porque ela é pública e todas as pessoas podem acompanhar a CPI. Estamos colhendo dados, estamos trabalhando, às vezes de forma harmônica e às vezes não tão harmônicas, que se faz necessário, inclusive, a intervenção do presidente da Câmara. Por isso, não irei me manifestar ainda. Segundo, quero dizer, vereador Pedro, e me sinto muito à vontade para dizê-lo, que o senhor tem por hábito e rotina citar o meu nome. Cite, todas as vezes que quiser, mas não cite para reverberar mentiras. Não quero ser indelicada, porque sei que familiares caros podem estar assistindo esta sessão. Pessoas que não merecem muitas coisas, muitas vezes, ouvir o que ouvem aqui. Em respeito a essas pessoas, pessoas que são muito caras para mim, mas quero dizer que problema nenhum teria se eu, em algum momento, tivesse dito ao senhor e brincado que o senhor precisava de um secretário ou uma secretária para ajudar nos trabalhos. Problema nenhum. Sabe qual é o problema? O problema é que o senhor tem mania de dizer, querer alguém fazer acreditar em coisas que eu, principalmente, não disse. Certo? Então, me reservo o direito e, delicadamente, coisa que não costumo ser, vou dizer, mais uma vez, falta com a verdade. E pior, falta com a verdade, tendo como plateia aqui, plateia esta, que um tempo atrás também assistiu o senhor a se retratar aqui na tribuna. Só se retrata quem falta com a verdade, movido pela justiça. E hoje o senhor tem a mesma plateia. Pena, de repente, que eu estou aqui para dizer que o senhor está faltando com a verdade, usando o mesmo instrumento que o senhor usou. Não sou covarde para ir para redes sociais para fazer isso. Faço aqui, de viva voz. E o senhor não precisa se retratar, porque eu apenas confirmei uma coisa que o senhor está acostumado a fazer. Faltar com a verdade. Só que desta vez não vai precisar ir para os jornais, nem para as redes sociais, e nem para a tribuna, dizer que está por força de uma ordem judicial fazendo isso. Trazendo a verdade. Mas voltando para o que verdadeiramente interessa à população, venho aqui falar dos requerimentos que fiz e preocupação que trago quando nós estamos aprovando caixas d'água para a população, quando estamos preocupados com a qualidade da água potável que chega no interior do município, quando estamos preocupados com as reservas de água que precisamos neste município, quando visito comunidades como a Lata e o Tamanduá, que foram beneficiadas por cisternas, e hoje a população se vê entristecida, e o dinheiro público, quem sabe, mal gasto, não posso afirmar, mas quem sabe, quiçá, mal gasto, porque essas cisternas hoje se encontram com problemas. Então, trago esta preocupação de todos,
da população, porque as cisternas não estão, algumas, também não posso generalizar, algumas não estão atendendo ao fim a que se destinam. Então, isto deveras deve ser visto, deve ser providenciadas vistorias em relação a esse assunto. Penso, não conheço o contrato, pedi o contrato com a empresa que construiu essas cisternas. Eu não sei se as cláusulas ali contidas nesse contrato têm algum tempo de garantia. Eu não sei se tem, mas se não tiver, penso que aqui a administração, como todo nos seus contratos, deve sim se preocupar com essas cláusulas de garantia. Porque não é possível que sejam construídos, sejam gastos recursos públicos e que dali passe 1 ano, 2 anos, 3 anos, e aí já não funcionam, aí já não atendem aqueles objetivos, aqueles fins para os quais foram construídos. Vejo hoje formalizada, como havia dito, as palestras. Estou pedindo para que a doutora Carla, que a Saúde, a Secretaria de Saúde, faça através da doutora Carla, as palestras de orientação para que sejam as mães orientadas os cuidados que devemos ter, também, não só com as crianças, mas também com o ambiente, para ver, porque nós temos o agravamento das doenças respiratórias. A gente vê notícias de que está se agravando dia a dia os problemas respiratórios. Também trago a preocupação com as luminárias da Lata, do Minuano, da nossa cidade sede, a Ceguá. Nós temos a praça escura há uns quantos meses, nós temos também ruas escuras há uns quantos meses, e a administração pública ela deve empreender esforços, sim, para a contratação imediata, porque quando falamos em iluminação, nós não estamos falando só a iluminação é um bico de luz. Não, nós estamos falando em segurança para a população, porque a iluminação pública ela se traduz em segurança para as pessoas que transitam. Quero agradecer à Secretaria de Saúde, que atendeu o meu pedido em relação à campanha do agasalho, que nós tivemos ali da Lata um morador que disse que não tinha sido feita a campanha do agasalho. Nós agradecemos que foi atendido esse pedido. Para essa semana era isso. Desejo uma boa semana a todos, que Deus nos dê inteligência, sabedoria, para que possamos ter discernimento, discutir as necessidades do município, apresentar soluções e não nos furtarmos daquele objetivo que nos trouxe aqui, que é trabalhar, que era darmos o nosso melhor, mas não sermos irresponsáveis e não querermos ganhar uma campanha política no tapetão. Campanha política se ganha nas urnas. Nas urnas é que se ganha uma campanha política. E o que eu quero dizer é que, se existem problemas na administração pública, eles devem ser, sim, sanados e resolvidos. E aqueles responsáveis, aqueles que adentram a administração pública, ou sejam eles servidores ou agentes políticos, eles têm que dar respostas. Eles têm que dar respostas. E nós temos algumas respostas dadas por aqueles que têm um trabalho profissional dentro da administração pública, que eu diria, não me animaria a ser hoje prefeito em Aceguá. E digo isso sem medo de errar. Porque um prefeito, e aqui eu não estou defendendo prefeito algum, mas um prefeito que ele não está respaldado tecnicamente, ele está, eu diria, se suicidando. Porque o que nós temos hoje, por parte de alguns
servidores é lamentável. É lamentável. Então, desejo uma boa semana a todos e, com certeza, não nos furtaremos a dar as respostas que a população queira. Não de perseguir e nem de ter a covardia, de querermos algum resultado direcionado. Não. Temos nos aconselhado com gente séria. Não temos usado o nosso telefone para aconselhamento de gentes que tem... Não está olhando para a população, mas está olhando para o seu bolso. Boa tarde, ou boa semana. Obrigado, vereadora Jaqueline. Próximo vereador inscrito, vereador Anderson Barcelos. Tem 15 minutos com a partes. Minha saudação, vereador Alex, presidente desta casa. Hoje a voz não está ajudando o presidente, mas vamos procurar, dentro do possível, falar de uma forma clara, para que todos possam ouvir. Minha saudação aos colegas vereadores, a esta ilustre plateia que hoje faz recorde nas mídias sociais, né? Passamos de 30 ao vivo em determinado momento, muita gente acompanhando essa sessão ordinária, porque o município vive um momento muito importante. Saudação ao ex-prefeito Júlio, saudação ao vice-presidente do MDB, José Carlos Quintana, ex-vereadora Lisiane, ex-vereador Reovaldo, assessor do deputado Mainardi, o Cleiton, assessoria desta casa, presidente da Associação do Ensino Médio, Tassiane Zig, Tânia, enfim, todas as pessoas que pelas mídias sociais estão assistindo essa sessão ordinária. Eu quero começar, presidente, compartilhando o que eu escutei pela mídia, que é o ato político que vai ter amanhã na ponte sobre o Rio Jaguarão. Importante ato político, né? Aquela ponte da Tríplice Divisa, caminho muito importante ali para o escoamento da produção naquela região, onde amanhã às 14 horas vai ter um ato político, né? Inclusive os vereadores estão convidados a participar. Então, se os colegas têm disponibilidade de agenda, com certeza é uma ótima oportunidade de estar juntos também, fazendo essa força importante, para que, de fato, essa obra que de anos vem sendo debatida venha a se concretizar. Presidente, lembro hoje o juramento que fiz quando da posse deste mandato. Estava esses dias olhando nas minhas mídias sociais a foto, né, do ato de posse, e a gente ali fez um juramento de cumprir a Constituição, de cumprir a lei orgânica, de defender as causas da comunidade, que é o nosso papel como vereador. Então eu não vou mudar hoje, não. Não vou anotar, fazer inscrição de um discurso aqui. Até porque, se nós olharmos as gravações, elas representam e refletem aquilo que a gente já tem como postura nas reuniões ou nas manifestações. Eu vou seguir sendo eu. Não vou ser diferente nos grupos das mídias sociais e aqui na tribuna outro. Não, eu vou seguir sendo eu. E quero hoje aqui compartilhar com muita seriedade, com muita responsabilidade, um pouquinho sobre a comissão parlamentar de inquérito que está instaurada nesta casa. Dia 4 de fevereiro teve um requerimento que tramitou nesta casa, temos como autor o vereador Pedro de Blanco, com ele também assinaram os vereadores Renato Souza e Júlio César Lemos. Esse requerimento foi aprovado por esta casa, sugeriu a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito com a finalidade de investigar possíveis irregularidades na manutenção, compra e troca de peças e prestação de serviço em mecânica dos veículos do transporte escolar municipal de Aceguá nos anos de 2019, 2020 e 2021. Essa comissão, após respeitar todos os trâmites, no dia 14 de fevereiro, o senhor presidente publicou a resolução 1449, né, sendo que a partir dali foi publicada a criação dessa comissão, né, que tem eu, vereador Anderson pelo MDB, vereadora Jaqueline Ferreira PSDB e vereador Pedro de Blanco PTB. Para que a população possa acompanhar o que faz uma CPI, o que faz uma comissão parlamentar de inquérito. Ela é criada para, durante um período inicial de 120 dias, portanto uma comissão temporária, fazer averiguações sobre um fato específico, né, que obviamente está no requerimento o qual ela foi criada. Ela pode também ser prorrogada, né? Foi o caso da nossa comissão, que já foi prorrogada por mais 30 dias, né, para poder fazer todas as suas averiguações. Como é que é o trabalho de uma CPI? As reuniões são públicas, são divulgadas. Vejo que aqui na sessão nós divulgávamos sempre as datas das reuniões da comissão, para que quem quisesse pudesse acompanhar.
Então as reuniões são públicas, ali é feito, enfim, é definida uma estratégia de trabalho, onde são chamados várias pessoas, né, que fazem parte de todo o setor envolvido, né, que envolve o tema da denúncia. Desculpa, pessoal, mas faz necessário uma aguinha porque a garganta não está bem. Então, a partir dali, se começou todo um trabalho muito sério, sendo feito por esses 3 vereadores, fazendo toda essa análise. Eu fui escolhido pelos membros da comissão como presidente. Tem como vice a vereadora Jaqueline e Pedro Blanco é o relator. Dia 23 de fevereiro, nós começamos os trabalhos com as oitivas. Foram dezenas delas. Muitas pessoas aqui foram ouvidas. Diretor de escola, motorista, setor administrativo, setor de mecânica, empresário, Secretaria de Educação através do próprio secretário, prefeito, enfim. Dezenas de pessoas foram ouvidas sobre várias perguntas, vários questionamentos. Analisamos ali documentos, notas, empenho, pregões. Enfim, foram pilhas e pilhas de documentos enviados aqui para essa casa. Também o próprio site. Enfim, a gente usou todos os meios possíveis para pegar documentos e fazer todos os encaminhamentos necessários na busca de trazer os esclarecimentos acima daquilo que estava apontado no requerimento e que é o papel da comissão. Mais uma vez eu quero repetir, presidente. Quero deixar bem claro, todas as reuniões e depoimentos ficam gravados em áudio. Todas as reuniões têm atas, que inclusive são assinadas e aprovadas pelos vereadores, pelos membros da comissão. Todas as reuniões. Nada ali é secreto. Tivemos algumas reuniões que alguns vereadores participaram, o presidente, sempre que possível, esteve junto conosco também participando até aqui. Enfim, é um trabalho aberto, não é secreto, é aberto, né? E não há nenhum tipo de mistério. A assessoria desta casa esteve conosco sempre. Muitos dias nós começamos às 9 horas da manhã e saímos daqui 18h20 da tarde, né? Já à noite praticamente, trabalhando, né, se dedicando totalmente em cima daquilo que entendemos ser o mais importante para esclarecer esses fatos. Em nenhum momento teve obstrução de trabalho na CPI. E aqui eu quero deixar bem claro aos vereadores que foram às mídias sociais na última sexta-feira, dizer que há obstrução de trabalho na CPI, eles devem se retratar com a população porque eles faltaram com a verdade. E você que está em grupos nas mídias sociais, onde vereadores se manifestaram dizendo que estavam obstruindo o trabalho da CPI, volto a reforçar. Os vereadores devem se retratar, porque faltaram com a verdade, faltaram com o próprio juramento que eles prestaram quando tomaram posse aqui nesta casa. Volto a reforçar. As gravações estão à disposição aqui nessa casa, presidente. As atas estão aí, o trabalho muito sério vem sendo feito por essa comissão. O que existe, a verdade, é um foco no trabalho. O nosso objetivo, pelo menos meu, estou falando por mim aqui, não é condenar ninguém, nem inocentar. É esclarecer os fatos. É trazer esclarecimentos para a comunidade, é apontar o que realmente aconteceu para que depois, sim, após sair dessa casa e ser aprovado nessa casa, o aprofundamento dessas investigações é pelo Ministério Público, sim, que é feito. Portanto, a nossa parte está sendo feita e muito bem feita. Mas não é para agradar grupos políticos, não. Muito menos o interesse de quem só serve o ódio e a crítica. Esse não é o objetivo, jamais será meu papel aqui nessa Casa Legislativa. Também quero deixar bem claro, não faço parte de nenhum tipo de movimento de perseguição política. Como disse na primeira reunião que participamos na comissão, o único objetivo é esclarecer fatos. O único objetivo é trazer a verdade, porque o nosso município merece a verdade. Se existir culpados, se existir pessoas que erraram, sejam quais forem elas, têm que ser responsabilizadas sim. E o nosso papel não é fugir dessa responsabilidade. Mas também não podemos agir de forma liviana, precipitadamente. Sendo assim, quero dizer a vocês que o que de fato nós temos até agora na CPI, e estamos na reta final, acredito que em poucas semanas deverá ser concluído o relatório, temos algumas falhas técnicas, sim, a qual já encontramos e podemos falar abertamente, como disse, as reuniões da CPI são públicas, portanto, quem acompanha sabe. Posso citar, por exemplo, que segundo o senhor Alex, conhecido como Alex das Molas, existe terceirização de serviços nos quais não encontramos contratos nem processo licitatório. Posso citar que não encontramos justificativa para algumas compras de determinadas peças em números vultuosos, é verdade. Posso citar que compra sem a devida conferência e imediato lançamento no controle de estoque também aconteceu, pelo que averiguamos até aqui. Pagamento de peças com data de fabricação posterior a esse pagamento, ou seja, primeiro você pagou, depois você recebeu. E nós sabemos que isso vai contra a forma de trabalhar dentro do setor público.
algumas das falhas técnicas que até aqui nós encontramos, né? E que eu listo, e com certeza o relatório vai ser mais completo e vai se ater a isso. Mas também quero esclarecer uma coisa. Eu tenho recebido mensagens, e quem está assistindo talvez tenha também essa dúvida, que me fazem a seguinte pergunta: Foguinho, é hoje a votação do impeachment do prefeito? Bom, se alguém lhe disse que existe uma comissão processante aqui nesta casa, a qual eu não sei, presidente, eu não tenho conhecimento, e que está debatendo a cassação do mandato do prefeito, aí me parece uma outra coisa. Talvez se justifique algumas posturas. Porque o papel da comissão parlamentar de inquérito não é cassar o prefeito, é esclarecer a questão das peças dentro da questão do transporte escolar, como está muito claro o objetivo da comissão parlamentar de inquérito. Agora, se está sendo criado um clima para a cassação do prefeito, a processo de impeachment, isso é outra coisa. Não existe na casa uma comissão processante, que é o que vai, se for o caso, se analisar a cassação de mandato do prefeito. Então, cada coisa é uma coisa. Por isso que é importante, e por isso que tem que se esclarecer as coisas, porque você fala muito, coisas que não existem, na verdade, baseado naquilo que politicamente se defende, e não naquilo que é verdade. Se nós formos analisar em cima dos fatos e da legalidade, neste momento eu diria que não existe motivo legal para isso que está sendo pregado. Seria uma ação política. Se antes de concluir o trabalho da CPI, se antes da manifestação do Ministério Público for protocolado nessa casa um pedido de impeachment, eu acredito que nós estamos agindo apenas politicamente, presidente. Estamos se igualando ao Congresso Nacional, né, onde muitas vezes nós envergonhou com a postura de alguns representantes nossos que apenas pensando politicamente não agiram com a responsabilidade e a maturidade que deveriam agir e apenas agiram politicamente. Aqui eu volto a reforçar. Se existe erro, seja ele de quem for, ele tem que ser apontado, apurado e as responsabilidades todas, né, têm que ser aplicadas, seja quem for. Agora, fazer um julgamento precipitado, né, antes da conclusão do trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito, um trabalho sério, e antes mesmo da manifestação do Ministério Público, que é quem pode aprofundar um trabalho, sim, né, qual nós não temos condições de fazer em determinadas situações, podemos ir até um certo ponto e não podemos avançar o sinal de determinada forma. Eu vejo que é uma precipitação, apenas uma vontade política de alguns. E eu não vou entrar nesse tipo de movimento. O relatório da CPI deverá ser aprovado na comissão, virá e será apresentado aqui nesse plenário para ser analisado por todos os colegas vereadores. Será público. Então, para mim, presidente, o mais importante é o meu município. Metas políticas, ou de repente mágoa por não ter requerimento atendido em determinado momento, não vai fazer parte jamais do meu posicionamento como parlamentar, nem como político. Eu poderia muito bem me acovardar agora. Eu sou filiado no MDB, que em tese é um partido de oposição. Então eu poderia me acovardar e tranquilamente, né, também entrar na onda. E começar a fazer críticas, e começar, né? Mas não é o momento. O município não merece isso. A Ceguá não precisa ir para essas páginas. A Ceguá merece que haja um trabalho sério de esclarecimento, né, e de apontamento da verdade. Isso é muito importante. Agora imagina você, população, elege um vereador, assim como elege um prefeito também, com a esperança, com a expectativa de que trabalhe pela sua comunidade, de que trabalhe por bandeiras que são tão importantes para as pessoas, para a juventude, para todos. E agora esse vereador chega aqui, quando tem a oportunidade de fazer isso, ele se embriaga no ódio. E ele começa a criticar, e tudo que ele faz é criticar, de A a Z, o alfabeto dele é só crítica. Questiono vocês. Vocês já viram em algum lugar no Brasil um governo que não tenha um ponto positivo? Um apenas ponto positivo? Eu ainda não encontrei. Ou vocês já viram no Brasil um município que não tenha um ponto negativo num governo, numa gestão? Também não encontrei. É preciso meio termo. Nós precisamos fazer o meio termo. Então nós precisamos analisar as posturas das pessoas, suas redes sociais, suas conversas. Se o ódio realmente dominou é porque nós estamos no caminho errado. Estamos no caminho errado. Volto a dizer e a reforçar. O que não é certo precisa ser apontado. O que está errado precisa ser apontado. As responsabilidades precisam ser apuradas. Mas como dizia Abraham Lincoln, só tem o direito de criticar aquele que pretende ajudar. A Ceguá não merece quem só critica. A Ceguá não merece quem só vê coisa negativa.
O município merece mais do que isso. A população merece mais do que isso. Então nós precisamos mudar a nossa postura. Minha postura aqui nessa casa vai ser uma postura de posicionamento, de tranquilidade, sem ceder a nenhum tipo de pressão. Porque eu tenho uma história no município. Minha trajetória não nasceu pelo ódio. Eu tenho uma história que começou lá em 2003. Que bom TV, Cleiton, porque eu estudei na escola 24 de março, no Movimento Conquista da Vitória. E em 2013 começou uma luta para a viabilização da Associação do Ensino Médio, Tassiane, que até hoje presta um serviço muito relevante. Pois ali eu fiquei 6 anos trabalhando, servindo aquela associação como se fosse um trabalho remunerado, que nunca foi. Porque é importante para o município, até hoje é fundamental para o município. Em 2007 eu escolhi o meu partido político. Me filiei ao MDB. Concorri em 2008, fiquei de primeiro suplente, junto com o meu vice-presidente hoje, José Carlos Quintana. Ficamos na suplência do partido naquela eleição de 2008. Depois eu passei pelo IBGE, oportunidade que, além da realidade, eu aprendi um pouco mais sobre a parte econômica do nosso município no que diz respeito ao papel. Participei do censo demográfico. Vereador Anderson, desculpa a interrupção, o vereador Júlio lhe cede 10 minutos do seu tempo. Obrigado, presidente. Obrigado, colega. E na parte burocrática, na parte do papel, eu pude acompanhar ali também a parte econômica do nosso município, o grande potencial que nós temos, naquela experiência que eu passei no IBGE. Em 2010, cheguei ao Conselho Tutelar. Tive ali uma oportunidade de conhecer um pouco mais da área da infância, fazer um trabalho totalmente diferente, principalmente na questão preventiva. 2012, eleição para vereador, 2016, reeleição. 2020 foi uma eleição difícil. De 32 pulamos para 64 candidatos. Eu havia enfrentado 2 anos de perseguição nas mídias sociais. Esse mesmo ódio de hoje em dia que está aí. Durante 2 anos me atacaram nas mídias sociais. Durante 2 anos eu fui vítima de fake news, de publicação, de fake news, de publicação. E o resultado está aí. Fui mais votado nas eleições de 2020. Porque as pessoas olham. Elas conhecem as pessoas. Não sou uma pessoa perfeita, tenho muitos defeitos. Mas eu tenho uma missão a cumprir aqui e integralmente eu cumpro essa missão. Aqueles que me elegeram sabem qual é. Assim como cada um de nós, os 9 aqui, tem a sua missão para cumprir. Por que eu faço questão de dizer isso? Porque nós temos que se apegar, gente, e vestir bandeiras do que é importante, do que vai mudar a história desse município, do que vai mudar a história da saúde, da educação, de obras, desenvolvimento econômico e tantas outras histórias. Não é o ódio. Não é a cassação do Alex, agora se o Alex for o prefeito, não é a cassação da Jaqueline, se a Jaqueline for a prefeita. O povo vai escolher para governar. Vamos apurar as responsabilidades se eles cometerem erros. Vamos corrigir o que precisa ser corrigido. Mas vamos, gente, manter uma postura de responsabilidade com os nossos mandatos e com aquilo que o município precisa. É assim que a gente nos paga. É assim que nós vamos ser pagar aqui. Então nós precisamos observar muito isso. Por onde eu passei, eu deixei a minha marca, a minha história. Sempre ligado à comunidade e às pessoas. Quando não faz mais sentido para mim não vale a pena. Aí eu tomo outro rumo. E se não for para fazer sentido, realmente não me interessa. Estou chegando daqui uns dias a 35 anos. E enquanto eu estiver na vida pública, é a postura que eu vou levar. Para alguns em cima do muro. Para mim é sensatez. Porque a radicalidade, os extremos que a gente vive, essa realidade a nível nacional, elas só trazem prejuízo para a população. Essa é a grande verdade. Nós precisamos do meio termo, para que as coisas possam funcionar da forma que deve. E por isso eu quero deixar 2 pedidos aqui aos meus colegas, pelo momento que vivemos. 2 pedidos. 1, perdão pelas falhas que em algum momento possa ter cometido aqui nesta casa, durante esse 1 ano e meio que aqui estamos, e durante esse período, desde fevereiro, que estamos na Comissão Parlamentar de Inquérito e nas outras comissões também, trabalhando. E deixo uma sugestão. Sugestão a qual eu também faço, que a gente possa analisar nossas atitudes do nosso mandato durante todo esse período que aqui estamos. Isso é fundamental. Analisar as nossas atitudes para que a nossa cabeça possa ir para o travesseiro e a gente possa dormir tranquilo. Ou que a gente possa chegar na casa das pessoas que nós vamos pedir o voto e com tranquilidade, até ouvir um não, de repente ela não gostou daquilo que nós fizemos. Mas a gente tem a consciência tranquila que a gente cumpriu com aquilo que nós com ela se comprometemos. Acho que é isso que é importante. Nós precisamos fugir da embriaguez do poder político. Se tudo que nós fizermos for movido por isso, com certeza nós vamos de mal a pior.
há tempo para todas as coisas. Aqui se falava em eleição, tem tempo para isso. 2024 teremos eleição e aí cada um galga o cargo que assim desejar dentro do seu partido político. Mas agora nós precisamos pensar no Aceguá. Nós precisamos falar de emprego, nós precisamos falar do calçamento das ruas, nós precisamos falar do cascalho, das cascalheiras aí para destruir material para as nossas estradas. Tem tanta coisa boa que nós precisamos falar. E quero mais uma vez, para encerrar, me dirigir aos vereadores que foram em grupos em mídias sociais e falaram em verdade. Peço desculpa à população de Aceguá. Não podemos mais, gente, compartilhar com isso. E a população de Aceguá, vou solicitar por requerimento, presidente, a gravação de todas as reuniões da Comissão Parlamentar de Inquérito, gravação de áudio, cópia das atas. Vivemos um momento onde a verdade precisa prevalecer. Como eu disse, Aceguá merece a verdade. Fazer política pelo ódio, política pela mídia social, não é a melhor forma que nós devemos agir. Presidente, te agradeço, desejo uma boa semana de trabalho a todos e, como sempre, estou à disposição. Obrigado, vereador Anderson. E o próximo vereador inscrito é o vereador Júlio. O senhor tem 5 minutos com direito à parte. Bom, até poderia ser mais minutos, porque o vereador Anderson usou 5 minutos somente do seu tempo. 5 minutos, eu creio que seja um bom tempo para um vereador que não fala muito, que fala pouco. Uma boa tarde, presidente, boa tarde, colegas vereadores, boa tarde, servidores, à plateia toda. Sim, para não esquecer o nome de ninguém, eu me dirijo a todos da plateia, então. Como foi citado pelo colega Anderson, eu sou um dos que assinou a abertura da CPI. Andei por uns dias meio pensativo. Será que fiz a coisa certa? Será que não fiz? Será que desagradei alguém? Será que tomei a atitude certa? Mas devido aos fatos, devido ao que vem acontecendo, hoje estou bem tranquilo. Eu creio que eu tomei a decisão correta, porque eu creio que foi criada uma comissão por colegas, a colega Jaqueline, o colega Anderson e o colega Pedro, que são 3 vereadores que eu creio que foram escolhidos porque os demais vereadores acharam que esses vereadores têm a competência de dirigir uma CPI da maneira que estão dirigindo. É uma pena que tenha essas polêmicas todas, que tenha todas essas, digamos, esses, até certo ponto, podemos dizer, desentendimentos, né, nessa fase final da CPI. Mas da minha parte eu torço para que tudo venha ocorrer da melhor forma. Hoje eu estava pensando o seguinte, né? Eu digo, se a CPI foi aberta e está causando às vezes esses transtornos, né? Essas inquietações dentro da própria comissão, né? Imagina se não tivesse sido aberta. Que situação a gente estaria hoje, né? Fatos apresentados de irregularidades e os vereadores ter se negado a uma abertura da CPI. A gente tem que analisar também por esse lado, né? Eu acho que hoje isso me convence que eu fiz a coisa certa em optar pelo sim e votar em acordo pela abertura da CPI. Mas enfim, não votei para derrubar governo, não votei para digamos, ofender ninguém, mas votei porque eu creio que seja um desejo da população que, se existe alguma irregularidade na administração, que venham ser apontadas, né, e que venham ser corrigidas e cobradas. Acho que não cabe a nós, vai correr ao Ministério Público apontar se essas irregularidades existem e qual é a punição que tem que ter essas irregularidades. Nessa posição que eu nesse contexto que eu fico, entendeu? Eu acho que a gente tem que ser maduro para esperar que as coisas aconteçam da maneira que tem que acontecer. Mas não só de discussões se vive a política, se vive a Câmara de Vereadores, mas também eu gostaria de compartilhar, já que hoje tem tanta gente nos assistindo, acho que mais que o normal, né? Pelas redes sociais e também aqui na plateia. Gostaria de manifestar minha alegria sobre o projeto 48, projeto de lei número 48, né, que autoriza a abertura de crédito adicional de natureza suplementar no valor de R$ 121.628,45
com 22 centavos. Hoje passou na redação final, foi aprovado de forma unânime, e eu gostaria de anunciar que, se Deus quiser, a nossa pracinha e academia ao ar livre lá no Soremi, de acordo com conversas e o projeto que foi apresentado e discutido desde lá de 2021, né? Eu acho que vem dando o seu passo a passo, como tem que ser feito, da maneira correta. Demora um pouquinho, pessoas me perguntando, né, quando é que vai sair, se vai sair ou se não vai, mas eu creio que está mais próximo do que estava, né? E quem sabe até o verão a gente venha poder usufruir desse local de diversão para as crianças e também para os adultos, né, que vai ser uma academia ao ar livre, onde aquelas pessoas que quiserem fazer o seu exercício vão ter o seu cantinho ali, né? E da minha parte é isso aí. Eu acho que continuo também trazendo para as autoridades, para o secretário de obras, prefeito, muitas vezes incomoda o Maurício também, né, sobre coisas que a população nos pede. E eu creio que da minha parte, estou contente, estou tranquilo, que estou representando a comunidade para aquilo que eu fui colocado aqui. E com muita tranquilidade sigo o meu trabalho e torcer, colegas, que todas as coisas venham a se encaixar da maneira que tem que ser, sem ofensas, sem brigas, mas eu creio que e espero que tudo aconteça da melhor forma. Gostaria de desejar uma boa tarde a todos e uma excelente semana a todos. Obrigado, vereador Júlio. E agora, tomando o posto novamente, né, próximo vereador inscrito, vereador e presidente dessa casa, Alex. O senhor tem 15 minutos. Senhor secretário, que preside os trabalhos nesse momento, caros colegas, público que nos assiste presencialmente e nas redes sociais, aqueles que vão nos assistir mais tarde. É lindo de ver uma plateia um pouco maior do que nas segundas-feiras nos prestigia presencialmente. Sabemos dos horários, dos trabalhos, todo mundo em seus afazeres, em casa, muitas vezes não sendo possível acompanhar os trabalhos. Tenho sempre lembrado a todos aqueles que conversam na rua, no trabalho, em redes sociais, enfim, da forma que escolhemos para nós comunicar, que essa é uma casa eminentemente política. Todas as questões inerentes à vida, tanto social, econômica, do nosso município, de certa forma, e que passem por crivo de poder público, elas aportam nesta casa. Somos 9 integrantes do Legislativo e creio que em 1 ano e meio já de mandato, não vejo ninguém tem se furtado de atender demandas da população, ninguém tem se furtado. Enfim, cada um nas suas peculiaridades pessoais tem trabalhado de forma denodada. Sempre comento nesse ano que coube, graças aos meus colegas, a presidência desta casa. Sempre estou brincando, eu digo, é a casa que mais trabalha, porque há vereadores que participam de 3 comissões. E vejam que não é fácil, são questões que a Câmara precisa se manifestar. Todos os projetos que aqui aportam, obrigatoriamente, devemos nos manifestar por sim, por não, constitucional, não constitucional, enfim. Muitas vezes, dos próprios colegas, ouvimos que está sendo demorado algum projeto, algum outro, mas quero também esclarecer que o presidente pode muito, mas não pode tudo. Então, se a tramitação regular do processo é essa vai ser a tramitação regular. Somos parceiro em tudo aquilo que podemos ser, muitas vezes apressando, muitas vezes marcando reuniões extraordinárias, meio a contragosto, mas marcamos para que possa naquelas datas ser previsto determinada
determinado gasto, determinada obra, enfim, creio que a Câmara não se furta. Isso posso falar com certeza, posso falar com total amplitude do que aqui está se falando. Há questões mais delicadas, lembro, ninguém se furta de dar opinião, é um tema que está na população, confunde-se sim, muitas vezes, abertura de CPI com abertura de pedido de cassação, é verdade, é muito assunto para um pequeno espaço de tempo, então muitas vezes fica uma pequena confusão, mas creio que a casa não se furtou, não está se furtando, a casa está trabalhando. Lembro quando, no início dessa comissão processante, muitos conversavam, sabem que o presidente é sempre acionado, tanto do executivo quanto do legislativo, enfim, nunca nós furtamos de enfrentar as situações, mas qual é o enfrentamento, e até políticos mais antigos, mais experientes, sempre nós dizemos, olha, o lado da legalidade é o lado que não deixa ninguém mal. Então, pelo lado da legalidade, é o lado que a gente sempre escolheu para estar, e aí estaremos e aí analisaremos. Me comprometi com os colegas que ali estavam nessa comissão, não vamos transformar em palco, não vamos transformar em circo, não vamos transformar em nada que desmereça o próprio trabalho dos colegas, porque desmerecendo o trabalho dos colegas que ali integram a comissão, desmerece o trabalho de toda a nossa Câmara, porque aqui somos uno. Quando se fala em Câmara de Vereadores, é Câmara de Vereadores composta por 9 vereadores, com toda a sua equipe de assessoria. Então, não deixarei denegrir a imagem da casa de maneira alguma. Isso quero ser claro, quero ser de forma, enfim. Mas uma coisa eu digo, o ambiente, o local para dirimir qualquer questão, primeiro, os integrantes da comissão, eles têm autonomia para dirimir as suas questões internas ali, quanto à investigação. Mas aqui é o palco, nos 15 minutos, é o palco para que cada colega manifeste o seu parecer. Então, eu conclamo a todos que façamos nosso trabalho com responsabilidade e, quando dá culminação, cada um sabe o que faz com a sua posição. Mas conclamo que a casa esteja preparada, como estamos, sempre enfrentando todos os assuntos, e não vamos derivar para questões pessoais, questões que não vêm a solucionar em nada esse entendimento. Então, que essa era uma manifestação de cunho, apenas um chamamento aos colegas para que possamos, entre todos, cumprir o nosso dever. E um dos nossos deveres é esse aí, instalada uma comissão de investigação, ela está fazendo o seu trabalho. Depois cada um analisará se o seu trabalho está de forma adequada ao nosso pensamento e virá a votação e virá. Então, mas o que não gostaria, pelo menos em nenhum dos anos. Hoje, nesse ano, coube a minha presidência, no ano anterior coube ao vereador Anderson, o ano que vem caberá a outro vereador e assim sucessivamente. Eu gostaria de desagregar. Eu creio que todas as questões são interna corporis de cada comissão, da casa, da nossa casa, e entre nós resolvermos esses quesitos para não desagregar o trabalho de nenhuma das comissões. Eu creio que todos estamos apoiando o trabalho que vocês vêm realizando nessa comissão e faltando tão pouco para culminar o relatório final, não creio, no meu modo de ver, que seja um bom momento para se separar, digamos assim, a linha de ação, os pensamentos. Então, quero fazer essa conclamação e externar novamente meu apoio ao presidente, ao vice-presidente, ao relator dessa comissão para que culmine seu trabalho com o tempo
legal ali estrito. Com isso, quero dizer à população da Ceguá que muitas vezes se precipitam, falam de vereadores, enfim, estamos todos no bolo muitas vezes, vereador Júlio. E se a gente for dar atenção para todos os comentários depreciativos de políticos, tanto de legislativos municipais, estaduais e federais, caímos todos na mesma cesta e todo mundo sempre está falando não muito bem. Então, já é melhor não dar ouvidos, não dar atenção a certos comentários do que participar e rebater. Então, creio que a atuação de cada um de nós nesse parlamento é a resposta a todos esses questionamentos. E dizer que, uma vez mais, hoje, eu estava tirando as contas ali enquanto os colegas falavam, somente hoje vão 837 mil em projetos já aprovados. No mês de maio, foram 2.800.000 de reais. Ou seja, viram que, embora vivêssemos tempos pandêmicos, 2020, 2021, em 2022, com superávit já em caixa, estamos colocando dinheiro, eu creio que na população, evidentemente, mas não podemos nos queixar de que haja, nesse momento, que não haja valor monetário para ser investido. Ele está aqui, é uma realidade. Analisamos todos os projetos que aprovamos em maio, somaram aproximadamente 3 milhões. Agora estamos aqui, desses 850, devemos tirar os 250 mil, que são a emenda do vereador Afonso Ram, que é o que vai para as fotovoltaicas do Hospital da Colônia, mas continuamos falando em 600 mil. Quer dizer... Presidente, do MDB, desculpe, um erro crasso. Deputado federal. O glorioso MDB aporta aos nossos cofres, ano a ano, ano após ano, muito dinheiro. Perfeito, desculpe. Mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte, que dinheiro aparentemente não está faltando. Não falta. Pelo menos para as necessidades essenciais, básicas, não está faltando. O que eu sempre reclamo, e falo isso na tribuna porque falei pessoalmente ao prefeito, falo pessoalmente ao secretário que tiver interlocução, eu creio, há questões aqui que eu pessoalmente faz 20 anos que converso, outras 30. Eu vou parar por aí, porque senão vão descobrir a minha idade. Mas colega, não podemos deixar em pauta uma questão por 30 anos. Não podemos deixar uma questão em pauta por 20 anos. Chega um momento da administração, chega um momento que temos que resolver. Não pode ser que... eu vejo, às vezes, os colegas, eu não faço, sinceramente, mas é um procedimento meu. Não faço, não farei, nem porque sou presidente, nem não sendo presidente também não farei. Porque como é que eu vou pedir, vereadora Jaque, a senhora aqui é vice-campeã dos requerimentos, vice-campeã do requerimento, mas no terceiro requerimento sobre o mesmo assunto, vereadora Jaqueline, e até lhe concedo a parte se a senhora quiser, cansa ou não cansa? Fazer o terceiro requerimento sobre a mesma coisa e não ser atendido. Agora, eu como gestor, tenho aqui o primeiro requerimento, o segundo requerimento, o terceiro requerimento. Bom, mas eu estou achando que quem está mandando aqui, estou lhe chamando indiretamente, estou lhe chamando de qualquer coisa, porque de concedo à parte. Vereador, sabe onde eu me acho compensada? Quando eu vejo um colega que não é do meu partido, vereador Júlio, quando ele diz e agradece à administração pública por ter aberto um crédito de mais de 100 mil reais para contemplar um pedido dele. Portanto, 3, 4 vezes, para mim não é cansativo, porque eu fico feliz com cada conquista de cada um aqui. Não, eu sei, colegas, que sempre estamos descontraindo e estamos brincando, mas eu quero deixar essa mensagem muito clara muitas vezes. Há questões aqui que se fala há muito tempo
E não estamos fazendo. Não é porque a lei 10.257 não nos permita ter ainda, não nos obriga a ter um plano diretor, que a gente não possa fazer, e eu sempre faço isso aí. Por quê? Porque nós precisamos ver qual é o Aceguá que nós queremos daqui a 30 anos. É o Aceguá desorganizado, é dos loteamentos irregulares, enfim, vai continuar, agora que a gente está tratando do assunto do estacionamento dos caminhões, como vamos pensar o Aceguá daqui a 30 anos? Mas como, por não a lei não nos obrigar, porque não temos 10.000 habitantes ainda, como não faremos? Mas vamos chamar investimento como se o empresário quer vir, quero fazer uma torre de 10 andares. Posso? Não posso? Aonde? Construo como? Qual é o recuo? Como vamos fazer? Quer dizer, isso já deveríamos ter naturalmente. Quer dizer, temos engenheiro, temos arquiteto do quadro. Eu creio que já passou do tempo da gente programar. Porque senão ficamos dando tiro em qualquer direção. E temos que ter um norte claro para onde, daqui a 10 anos, nós achamos que o município, para onde vai crescer? Para o lado da Casa Pérez antiga, para o lado do Quarentenário, para o lado da BR-153, para onde vai crescer? Mas então já vamos fazer, agora está se falando em asfaltamento. Bom, mas junto com o asfaltamento, como vai ser o deságue? Como vai ser os cruzamentos? Vamos começar. Aqui não se está criticando, aqui que quer se construir. Qual é o Aceguá que nós queremos daqui a 20 anos? E esse é o nosso. Porque tenho certeza que qualquer investidor que aqui queira aportar, ele vai quer vir com regras claras. Como? Quando? Como posso fazer? Quais são os benefícios que eu tenho? Como posso? Porque ninguém, se o cara tem condições de investir milhões, ele não quer nada dado, ele quer regras claras para construir, para investir. Enfim, isso que eu quero desse Aceguá, da onde deixamos muitos esforços antigamente, antes desse município, para que chegasse nessa realidade. Então, de certa forma, hoje, é essa a mensagem que a gente quer deixar. Muito boa tarde a todos e boa semana. Obrigado, presidente. Sem consultar o relógio, mas o senhor falou 15 minutos. Secretário, controlando a fala do presidente. Seguimos adiante, então. Inscrições de comunicação de bancada, artigo 90, inciso 7, 5 minutos sem apartes. Primeiro vereador Alex. Passo, senhor vereador. Obrigado, presidente. Próximo vereador inscrito, vereador Anderson Barcelos Correia. O senhor tem 5 minutos. Secretário. Próximo vereador, então, vereador Dalmiro Almeida. 5 minutos. Cancela, presidente. Os vereadores, depois de ouvirem tantos discursos, não querem falar mais. Vereadora Jaqueline. O PSDB vai usar o espaço. A senhora sempre usa, vereador. Quero parabenizar, dizer que, como representante, como líder de bancada do PSDB, nós concordamos em gênero, número e grau com o que foi dito pelo vereador Anderson na tribuna. Também queremos dizer e felicitá-lo, dizer da nossa alegria e felicitá-lo, vereador Júlio, pela demanda atendida. Muito Parabéns, obrigado, vereador. Porque é um pleito, sem dúvida nenhuma, muito importante para aquela comunidade. E com isto digo, presidente, agora me dirijo a Vossa Excelência, que foi dito uma coisa muito grave aqui. O PSDB, no primeiro momento, repudia, e quando dizemos que nesta casa, vereadores andam dizendo que há obstrução na CPI, acho que isso deve ser apurado por uma questão de lisura e por toda aquela questão que o senhor acabou de colocar na tribuna. É muito grave isso.
porque não está sendo lá fora, está saindo daqui de dentro, pelo que eu entendi, posso estar errada? Pode estar saindo daqui de dentro lá para fora, e isso é grave. Porque isso justamente, ele não vem de encontro ao que Vossa Excelência falou. Vossa Excelência falou da importância de agregarmos, mas o PSDB indaga. De que forma agregar quando nós, vereadores que deveríamos levar as informações corretas, principalmente de trabalhos, não levamos essas informações. Então, aqui o PSDB deixa essa indagação, deixa esse questionamento e quer que essa casa, sem dúvida nenhuma, proceda. Apure, pelo menos para que tenha, como disse o vereador Anderson, a devida retratação. Também gostaria de dizer a todos, gostaria de compartilhar com Vossas Senhorias, com Vossa Excelência, presidente, que foi lançada a candidatura de Eduardo Leite ao governo do Rio Grande do Sul. Queremos externar a nossa alegria e dizer que continuamos, né, abertos a sugestões, a conversas e aquilo que o senhor diz, a agregar. Muito obrigada. Obrigado, vereadora. Próximo vereador inscrito, vereador Jair Ardengue, PTB. Cancelo, secretário. Obrigado, vereador. Então agora passo a palavra ao presidente para os comunicados e encerramento da sessão. Muito bem, senhor secretário, vamos nós encaminhando ao final. Quero compartilhar aqui duas coisas. Em primeiro lugar, para o evento amanhã, consulto os pares da ponte, tá? Tinha me perguntado, o carro está à disposição, somente fazer a formalização do pedido agora ali, tá? E fica à disposição para os colegas lá aportarem. Temos um convite da Secretaria de Desenvolvimento de Bagé para amanhã às 10 horas. Consulta aos pares, quem quiser ir também, que proceda agora também ao protocolo ali das questões burocráticas. Tá? Temos esse da luz ali, mas o convite não veio oficial, vereadora Jaqueline, então não podemos... Tá? A reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito será quarta-feira, às 11h30. Esse já foi marcada a reunião da CPI, assim que estão todos convocados. E tá, dito isso, já vamos nós encaminhando para o final. Nada mais havendo a tratar, damos por encerrada a presente sessão. Uma boa semana a todos.